Qual é o segredo para sermos abençoados por todas as gerações? Será que precisamos fazer algum trabalho? Será que precisamos pagar alguma promessa? Será que precisamos fazer algo em troca ao Senhor para que Ele nos abençoe pelas gerações futuras? É o que nós vamos estudar no nosso devocional hoje, e fique comigo até o final, onde eu vou orar pela sua vida e nós vamos entender qual é a forma de sermos abençoados por todas as gerações. Promessa de Cristo Jesus para as nossas vidas. Promessa que se torna realidade quando cremos pela fé em Cristo que tudo é possível ao que crê. Que aos olhos humanos as coisas até poderiam ser impossíveis, mas aos olhos de Deus e aos olhos da fé, tudo é possível ao que crê. Cristo sempre nos prometeu isso em seus evangelhos, Ele nos deu o exemplo, Ele nos deu o testemunho, Ele operou milagres e hoje nós podemos, pela fé em Cristo, trazer isso como realidade para as nossas vidas, através de Cristo Jesus, o único, aquele que a Bíblia centraliza na pessoa dele, desde o começo ali em Gênesis até o final em Apocalipse. Tudo se faz na presença de Cristo Jesus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. No princípio ele estava, no desenrolar da Bíblia ele se apresentou, ali na nova aliança, ele foi o Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado e imolado na cruz, e no final ele voltará com retidão, com justiça para julgar todas as nações. Mas a garantia que ele nos dá é que em meio a esse processo em que nós nos encontramos envolvidos, ele está conosco. Meus queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Esse é o nosso devocional, onde nós buscamos aqui o entendimento da palavra de Deus e um pouquinho de experimentar o reino dos céus nessa terra, e você é meu convidado a participar comigo. O nosso versículo está lá hoje no livro de Mateus, o último versículo do livro de Mateus, uma promessa viva de Jesus. Olha o que ele declara. Primeiro, ele fala aos discípulos ali que lhe foi dada toda a autoridade. Toda a autoridade está no nome de Jesus, então ele comissiona ali os discípulos para uma missão. Olha o que ele diz para eles. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. A ordem está dada. Fazer discípulos, fazer pessoas semelhantes a Cristo, fazer pessoas que irão ter as mesmas atitudes que Cristo teve, fazer pessoas que irão operar milagres que Cristo operou através do Espírito Santo que age na pessoa. Então vão, façam discípulos de todas as nações, ou seja, o Evangelho ele não faz acepção de pessoas, ele é extensivo a todos os que creem em Cristo Jesus. Ele é pregado a todas as nações, mas aqueles que creem em Cristo Jesus, a autoridade do céu é dada sobre a vida dessa pessoa. E ela agora se torna um cristão, um discípulo de Cristo. Aquele que se assemelha a Cristo, o embaixador de Cristo aqui na terra. Então ele continua dizendo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Para ser um cristão nós temos que obedecer a Deus. E nós só podemos obedecer a Deus a partir do momento que nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é a vontade de Deus? Está revelada na palavra de Deus, nos evangelhos, nas cartas paulinas, nas cartas de João, de Pedro, de Tiago, de Judas e tantos outros ensinamentos que ele nos deixou através da inspiração do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a obedecer. E quando nós obedecemos, aí que vem as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas.
E a maior dela está aqui quando Jesus finaliza o Evangelho de Mateus, dizendo o seguinte: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quer ser abençoado? Obedeça aos mandamentos de Deus. Quer ser abençoado? Obedeça o comissionamento que Jesus deu aqui. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Você tem noção do que é ter a autoridade de Jesus como cobertura para a sua vida espiritual? Isso é mais do que ser abençoado, isso é estar na presença do Criador e agindo Deus quem impedirá. Se Deus é contigo, meu irmão, quem será contra? Se Deus é o seu guardador, quem poderá te tocar? Se Deus é o seu abençoador, quem poderá te amaldiçoar? Maldição nenhuma pegará sobre você se você está debaixo da cobertura de Cristo. Ande com Cristo. Para andar com Cristo é simples, Ele já se dispôs a andar conosco. Mas você está disposto a andar com Cristo? Ser obediente aos mandamentos de Deus? Conservar a sua vida em santidade? Conservar a sua espiritualidade firmada nas coisas dos céus? Esse é o segredo para ser abençoado. Quando você faz isso, quando você caminha com Cristo, as bênçãos de Deus são derramadas diariamente sobre a sua vida, porque Cristo é contigo. Cristo é contigo. Ele jamais te abandonará. Certa vez ele disse que aqueles que o Pai o enviar de forma alguma serão lançados fora. Então ele já deu uma ordem no mundo espiritual, ele já se dispôs a estar com você, mas a pergunta dessa noite é: você está disposto a andar com Cristo? Você está disposto a ser abençoado? Porque muitas das vezes nós pedimos, mas não estamos dispostos a sofrer as consequências das bênçãos. As bênçãos só virão a partir do momento que eu tomar uma decisão: andar com Cristo Jesus. É isso que Cristo nos deixa, é isso que Cristo nos promete e é isso que Cristo está disposto a fazer por nós. Ele já fez o mais sagrado, ele já fez o mais difícil, que é passar pela cruz do madeiro. Não que fosse difícil para ele. Eu acredito que dentro do sacrifício da cruz, o que foi mais agonizante para Cristo foi ter a presença de Deus separada dele, a presença do Pai separada dele. Mas quando ele volta com a chave da morte e declara: eu ressuscitei no terceiro dia, meu amigo, meu irmão, a humanidade se regozijou, o inferno tremeu e os céus aplaudiu a vitória do Cordeiro. E você está disposto a ser abençoado diante de tudo isso que Cristo passou por você? O desejo dele é que sim, que você seja abençoado. Portanto, tome posse, seja abençoado por todas as gerações, tendo Cristo como seu guia, como seu conselheiro, como seu direcionador. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Senhor Jesus, querido Deus, Pai Santo, Pai, eu te agradeço pela vida de tão preciosos irmãos que têm nos acompanhado aqui nesse devocional, pedindo, Deus, que o coração deles arda em desejo para estar na Tua presença. Espírito Santo de Deus, incomode o coração mais incrédulo, Deus, mas que eles possam entregar a vida ao Senhor e viver debaixo da proteção do Senhor, sendo guardados pelo poder do alto, mas, além de tudo, ou sobretudo, sendo obediente aos Teus mandamentos. Deus, é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se sempre, ser abençoado por todas as gerações é ter Cristo ao seu lado. Basta não somente crer que Ele pode fazer isso, e o céu se moverá para que a presença de Cristo lhe guarde de todo mal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.